Os Estados Unidos vão ter mais 6 semanas. Eu já estou rindo, porque você lembra de um assunto de uma marmota nos Estados Unidos? Que não é só uma marmota, ela tem nome, respeita a marmota, se chama Phil. Uma marmota é tirada de um ambiente e faz tipo uma previsão. Um oráculo, vamos dizer assim. Um oráculo. Milhares de pessoas se reuniram para assistir a isso, que é uma tradição de quase 140 anos, o chamado Dia da Marmota, que já foi até tema de filme em Hollywood. Diego Pavão, eu amo isso. Eu porque também. entre assim, Oriente Médio, a guerra na Ucrânia, o não sei o que das tarifas, no meio do caminho da vida de um editor de assuntos internacionais, aparece uma marmota. Explica pra gente, A gente adora essa tradição também lá na redação. A gente até marca a data no nosso calendário quando isso vai acontecer. Acontece todo dia 2 de fevereiro nessa cidade chamada de Panchwayne, na Pensilvânia. Nada mais é, Elisa, do que uma tradição do folclore dos Estados Unidos. A Pensilvânia é uma região que recebeu muitos imigrantes da Alemanha. E esses imigrantes trouxeram também essa tradição, porque lá na Alemanha eles usavam um texugo, que é um outro bicho mais ou menos parecido com uma marmota. Tá. Eles chegaram na Pensilvânia, não tinha tanto texugo, e aí eles escolheram a marmota. E aí a marmota passou a ter essa tradição de prever quanto tempo o inverno vai durar. Isso nada mais é, Elisa, do que... Isso vem, na verdade, de uma ansiedade das pessoas na época. Isso começou em 1887, lá na Pensilvânia, nessa mesma cidade. Vinha de uma ansiedade, porque o inverno é rigoroso na Pensilvânia. E naquela época as pessoas passavam o inverno, grande parte dele, em isolamento. Era uma época muito dura. Sim. E também o frio ameaçava a própria subsistência, a gente for pensar na agricultura. Então as pessoas tinham uma ansiedade sobre prever quando vai acabar o inverno. E aí a marmota passou a exercer essa função de oráculo. Claro, isso no começo tinha a ver com o clima mesmo, para as pessoas, pelo menos acreditavam nisso, mas isso depois virou uma grande identidade cultural, uma coisa de folclore dos Estados Unidos, e cresceu tanto que a gente está aqui falando da marmota no Live CNN. Essas são as imagens da cerimônia que foi mais cedo hoje, por volta de 9h30 da manhã. A marmota foi tirada daquela toca ali, que é um tronco de árvore, e foi colocado. O que diz a tradição? O que diz? Se a marmota sai da toca dela e ela vê a própria sombra dela, quer dizer que os Estados Unidos vão ter mais 6 semanas de inverno a partir da data de hoje. Se a marmota sai e não vê a própria sombra, quer dizer que a primavera vai começar de forma antecipada. Claro, isso não tem nenhum fundo de verdade. O inverno tem uma data específica para começar. É dia 20 de março, às 10h46 da manhã, do horário local da Pensilvânia. Só que isso, claro, virou uma grande tradição. E a gente preparou uma tela, Elisa, para mostrar o índice de acerto ou de erros dessa marmota. Essa marmota tem credibilidade? Nenhuma. A resposta é que ela não tem credibilidade nenhuma, Elisa. Por quê? Ela previu, nessas mais de 100 anos de tradição, ela previu o inverno começando, o inverno mais longo, na verdade, mais de 100 vezes. Ela falou que esse inverno ia começar depois. E a primavera antecipada mais ou menos umas 20 vezes, a gente fez um cálculo aqui. O índice de acerto dela, 39%. Esse índice de acerto não foi um cálculo nosso, tá? Isso veio do NOAA, que é essa organização meteorológica americana que pegou os dados, cruzou e comparou, não com o começo do inverno, porque, como eu disse, tem uma data definida para o começo do inverno, mas sobre os efeitos, por exemplo, se existe uma nevasca ou uma temperatura mais baixa depois da data que seria a previsão da marmota. E aí chegou nesse índice de 39%. A verdade é que quem está acompanhando essa cerimônia são milhares de pessoas, a gente viu também ao vivo pelas agências de notícia. Quem está ali acompanhando não tem percepção nenhuma se a marmota viu a própria sombra ou não. Não, isso que eu ia te perguntar. Vamos aqui à coisa técnica. Como é, olha ali, o momento. Exato. A marmota sai ali do tronco e tal. Como é que esse negócio... Não, ainda parece o Rei Leão, coitado da marmota. Eu até falei na redação isso. Lembra um pouco a cena do Rei Leão. Marmota apavorada, pensando o que essa gente doida está fazendo comigo. Como é que essa... Viu a sombra, não viu a sombra? Exato, a gente não tem essa percepção se ela viu a própria sombra. Quem nos conta se a marmota viu a própria sombra é exatamente esse homem que tirou
a marmota da toca. Esses homens, eles fazem parte de um clube, chama Clube da Marmota, que é nessa cidade de Panchweni. É um clube de muito prestígio dessa cidade. Muitos empresários, médicos, advogados fazem parte. É quase uma tradição de família que vai passando entre uma pessoa e outra. E eles formam esse clube. E, no fundo, são eles que definem se a marmota viu a própria sombra ou não. Agora, qual que é o interesse em falar que ela viu a própria sombra? Porque como a gente viu nos dados, mais de 100 vezes ela viu a própria sombra. Bom, o interesse é o seguinte, primeiro para manter a tradição, porque tem essa tradição do inverno na Pensilvânia ser rigoroso, de ser algo difícil para os moradores, então se mantém a tradição de falar que o inverno vai durar mais 6 semanas. E também existe uma questão de cautela, né, Elisa? Porque as pessoas se baseiam muito, acabam se baseando muito nessa previsão. Se eles falam muitas vezes que a primavera vai começar mais cedo, e aí acontece, por exemplo, uma nevasca, eles acabam perdendo uma certa credibilidade, vamos dizer assim, e até pega a população de surpresa, quem acredita nisso, mas claro, o NOAA, que é essa organização meteorológica americana, já disse, não tem nenhum fundo de verdade numa previsão que é feita por uma marmota.